Fala, nação rubro-negra, Maverick na voz do canal Maverick do Mengão. Nesse vídeo nós vamos ver a repercussão do jogo do Flamengo contra o Botafogo e o que os jornalistas estão achando como o Palmeiras vai se comportar domingo contra o Malvadão, amigo. Muita especulação, muita estatística sobre como o Palmeiras vai se comportar, mas eu quero saber o seguinte: vamos levar ou não vamos levar? Vem acompanhar comigo como é que foi a análise do jogo do Flamengo e Botafogo pelos jornalistas e ver se a gente concorda ou não do que eles estão falando, beleza? E ó, não se esquece de se inscrever e dar o like aqui, porque ajuda bastante o canal e a gente traz muito mais conteúdo pra vocês, beleza? Então, sem mais delongas, partiu o vídeo. Eu acho que dá pra gente dizer hoje como o Palmeiras vai jogar em termos de comportamento. O Palmeiras vai fazer o seguinte: ele vai tentar ganhar o jogo, se isso for escancaradamente possível. Ele não vai arriscar perder o jogo para ganhar o jogo, porque o Palmeiras pode sair do Maracanã com um empate, as coisas estarão iguais e não é necessário correr riscos. E o Abel é este treinador. O Abel, ele raramente corre riscos que ele não tem que correr. Então, a minha impressão é que o Palmeiras vai tentar fazer algo que já fez diversas vezes, que é evidente, contra o Flamengo é um pouco mais difícil de fazer, mas o Palmeiras vai tentar obrigar o Flamengo a ser perfeito na sua maneira de jogar. O Flamengo gosta de sair de trás com a bola no chão, gosta de se estabelecer no campo do adversário. Para isso, conta com a capacidade técnica de todos os seus jogadores para executar essa tarefa de mover o time inteiro para frente. Erros nesse processo podem ser punidos. Foram punidos contra o Cruzeiro, naquela derrota que já faz tempo, quando o Cruzeiro venceu o Flamengo em Belo Horizonte. Foram punidos com o Santos e em algumas outras partidas nas quais o Flamengo não esteve, como diziam os técnicos, pontos muito importantes que perdemos, tá? Fino. O cenário poderia ser totalmente outro hoje. De jogo. Eu acho que o Palmeiras vai forçar erros nesse processo. Se conseguir, pode se dar bem. Se não conseguir, a coisa mais natural que vai acontecer é o Flamengo jogar no campo de ataque. E quando isso acontece, é sempre arriscado para o time que se defende. Mas o Palmeiras é uma equipe que se orgulha da sua capacidade defensiva também. Pois é, e é impressionante também a temporada do Arrascaeta. É incrível o que o Arrascaeta tá fazendo, tá bem fisicamente e quando ele tá um pouquinho, né, com o ritmo de jogo e sem se machucar, ele consegue fazer grandes partidas. Mais uma assistência do Arrasca, ninguém segura, né, o Arrasca. E assim, ele é um cara que ele não precisa estar participando do jogo o tempo inteiro, todo, né? E ele não participa do jogo ativamente o tempo inteiro. Exato. Mas ele participou do jogo da maneira mais ativa possível no momento mais importante do jogo. Quando o Flamengo tinha muita posse, mas não tinha chance, ele aparecia pouco, e aí ele veio buscar uma bola no meio-campo, ganha um primeiro duelo físico no meio-campo, gira e percorre espaço com a bola, força ganha um segundo duelo no corpo, né? Então ele foi buscar no meio. Ele teve duelo físico, girou e arrancou. Segundo duelo físico, sustentou no corpo e deu um passe genial pro Pedro. Não foi o passe mais genial que ele já deu, porque ele já deu vários, mas foi um passe, uma jogada genial com um passe maravilhoso e o gol do Pedro, e a partir dali o jogo fica confortável pro Flamengo. Então, assim, esse é o cara genial, também é o cara que participa o tempo inteiro e tá o jogo todo sendo ativo na partida, e é o cara que no momento certo aparece com seu talento único e muda a cara do jogo. Esse é o Jordan de Arrascaeta, um jogador fenomenal, na sua melhor temporada no Flamengo. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E quero dar um pause aqui pra falar, não sei se eles vão comentar, mas um pause pro Pedro, tá? O Pedro, ele é muito importante em situações extremamente decisivas assim, né? Eu sei que ele teve as falhas dele há um pouco tempo atrás, mas hoje vou deixar uma pulguinha atrás da orelha de vocês. O Pedro não entraria, pra você, o Pedro não entraria no lugar do Richarlison da seleção brasileira? Hein? Ele não é o 9 que a gente merece? Fala pra mim, deixa aqui nos comentários. Você, flamenguista, e não flamenguista que tá assistindo esse vídeo, fala pra mim se o Pedro não tem vaga nessa seleção brasileira no lugar do Richarlison da vida. Porra, fala pra mim. Vamos seguir. O melhor jogador do time, um dos melhores jogadores do campeonato. Para mim, o melhor jogador da temporada no futebol brasileiro é o Arrascaeta. Bola de ouro? E você vê vamos, caralho. O campeonato brasileiro eu vou esperar um pouco mais. Da temporada, né, janeiro a outubro, para mim era melhor. Você olhando o Flaco e o Vitor Roque. Hoje eu olho pro Vitor Roque, vou esperar um pouquinho. E você vê que aquilo que a gente conversou sobre o de Arrascaeta já há algum tempo, o fato dele
parecer, né, a impressão que dá que, como ele está mais presente, porque está mais saudável, ele tem mais oportunidades de ser o jogador decisivo que todo mundo sabe que ele é. E hoje, mais uma vez, isso aconteceu. A diferença que faz o cara estar... Eu imagino que ele está numa forma física que ele não atinge há algumas temporadas. Sim. E se sentindo bem como ele não se sentia já há algum tempo. Seja porque ele convive com aquela lesão que é meio crônica e aparentemente isso foi solucionado, seja porque ele passou um tempão saindo e voltando, saindo e voltando. E aí, quando volta, demora para estar se sentindo no auge. E a arrancada que ele dá para fazer a assistência do primeiro gol é própria de um jogador que está num grande momento físico. Imagina se o joelho desse homem fosse 100%. Então, o trabalho é feito pelo e com o Arrascaeta, a gente precisa elogiar, porque isso coloca um jogador totalmente decisivo no melhor da sua forma. A gente tem números... Dá uma pausa aqui. Em defesa dele, nas últimas temporadas que ele não teve também exigia muito dele, né? Ele era a nossa única referência, assim, de extrema qualidade no meio do campo. Hoje a gente tem outros que chegaram, que agora não estão tão bem como chegaram, com o próprio Jorginho e etc. e companhia, mas o cara é absurdo, é diferenciado. Então, meu irmão, eu conseguirei expressar o que eu amo esse cara. E eu vou colocar sobre a temporada do Arrascaeta, a gente vai colocar na tela e eu vou jogar também pro Zupac, porque esse lance de hoje é bem marcante. Olha o número dele. Vamos lá, dá aula em campo. Arrascaeta na temporada pelo Flamengo, estadual e Supercopa. 39 jogos, é o quarto no ranking do time, é um número expressivo, 17 gols, é o artilheiro, assistências 12, é o garçom, então 29 participações em gol, finalizações por jogo 2,1, chances criadas por jogo 1,6, deu uma assistência diante do Botafogo. Impressionante. É muito impressionante, porque assim, a gente tá falando de um cara que é fino, é muito refinado e tudo é minimalista nele. Ele recebe, finaliza, ele dá um passe. Então ele tem lampejos, ele tem consistência genial em coisas simples. A jogada, eu não me lembro de uma jogada do Arrascaeta no futebol brasileiro. Claro, certamente tem, mas não tem assim a baciada, senão a gente lembraria. De uma arrancada em que ele vai fisicamente, ele uniu ao ponto final da jogada, a genialidade que ele costuma ter num passe simples, mas com uma arrancada ali de quem tá bruto, porque os caras que trombaram nele não eram pequenos. Isso aí é o equivalente do futebol à jogada no basquete, que o cara que é ala pivô, grande, forte, da cabeça do garrafão, corta 2 marcadores e dá um passe para o lado para um jogador embaixo da cesta. E esse cara dá uma cravada maravilhosa. Foi isso que ele fez. E um jogador que não está bem, até, desculpa... Então, imagina lá, a gente tá vendo... Um jogador que não está bem, ele nem tenta fazer isso. É isso. Porque ele sabe que ele vai perder a bola. Exato, ele foge desse enfrentamento. A condição física do Arrascaeta hoje permite que ele pratique o seu futebol técnico de maneira mais apurada, né? E o gol, para mim, meu gol predileto do Arrasca na temporada, que é o gol contra o Vitória, não teve a arrancada que teve nesse gol, mas teve duelos. É um gol que ele duela 2 vezes, então é mais um gol em que ele usa muito o atributo físico para poder desfrutar, no fim da conversa, do atributo técnico que ele tem, como ninguém tem no futebol brasileiro. São 39 jogos para 29 participações em gols. E esse é o número de centroavante. Poderia ser o número do Pedro, poderia ser o número do Vitor Roque, poderia ser o número do Yuri Alberto. Não, é o número do 10 do Flamengo. Vitor Roque fez 11, o 11º gol hoje, né? Hoje foi. 12º, né? Ele fez 2, né? Então foi pra... E ajuda a explicar a temporada iluminada do Arrascaeta. E para o Flamengo, nesse jogo específico, a ótima notícia é de não ter tido nenhum jogador convocado para a data FIFA. Então pôde desfrutar dos seus jogadores numa condição física melhor. É a primeira vez em sei lá quanto tempo que o Flamengo não tem ninguém convocado. Isso fez diferença, claro, para o trabalho que o Felipe realizou nesses 10 dias. E tinha essa expectativa também, né, André? Porque o Felipe Luiz tinha os seus jogadores à disposição, então estava todo mundo ali treinando e todo mundo estava querendo. Agora o Felipe precisa mostrar o Flamengo jogando muito melhor, os jogadores precisam estar descansados. Eu não quero ninguém cansado no segundo tempo. A gente ouviu os jogadores falando isso, os comentaristas falando sobre isso, e foi isso que o Felipe entregou na partida de hoje. Sim. Mas pensando no Arrascaeta, é o melhor momento dele no Flamengo, assim, até de 2019 para cá? Eu acho que sim. Por esses fatores que a gente mencionou. Acho que fisicamente a gente não o viu tão bem na carreira inteira dele no Flamengo. E você concorda com esse comentário? Realmente o Arrascaeta está vivendo a melhor temporada dele, melhor que 2019? Deixa aqui nos comentários para a gente poder debater e discutir sobre isso. Né?
a questão técnica, a capacidade de desequilibrar os gols, os passes, a diferença que ele faz quando ele está e o time sente quando ele não está, tudo isso a gente já viu e são convicções que a gente tem a respeito dele e do Flamengo com ele. Mas eu acho que ele até agora não tinha sido tão presente, tão decisivo e um jogador tão transformador num número de partidas bastante interessante na campanha do Flamengo até. É isso, meu irmão. Jorge Ander Arrascaeta. Se você quiser, coloca o nome do seu filho, porque se eu tiver mais um, eu vou colocar. Não é possível. E ó, Botafogo segue sendo bairro, hein? É, meu amigo. E ó, não deixa de se inscrever e curtir o canal pra gente trazer muito mais conteúdo como esse, reagir aos vídeos e debater sobre a nossa campanha maravilhosa do Mengão e que venha o Palmeiras no domingo. É, vai ser porco assado, filho. Vambora!